Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje vamos abordar a efetivação do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes com a participação do promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, professor de Direito, Luciano Machado de Souza. O acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, embora tenha um caráter protetivo, está diretamente relacionado com hipóteses de afastamento do convívio familiar e comunitário, que é algo que se encontra assegurado no caput do artigo 227 da Constituição Federal, sendo os pais e também o Estado solidariamente responsáveis na tarefa de resguardar essa condição assegurada, cabendo então ao Ministério Público fiscalizar sua efetiva concretização. Então, nós vamos conversar hoje sobre este assunto que está sempre como pauta prioritária para o Ministério Público, principalmente na sua área especializada da infância e da juventude. Embora se possa considerar que não apenas vinculadas a essas áreas, mas que também nós temos que ter uma perspectiva intersetorial e interdisciplinar, que é uma atuação ampla em áreas relativas à saúde, patrimônio público, etc., para garantir o princípio da proteção integral de crianças e adolescentes, a fim de ser, então, provido seu bom, correto, necessário desenvolvimento físico, mental e social em ambiente familiar adequado. Luciano, seja muito bem-vindo. Agradeço, doutora Sâmia, cumprimento quem nos ouve, é uma grata satisfação estar, de alguma forma, contribuindo com aqueles que militam, enfim, se empenham na proteção, principalmente, de crianças e adolescentes. Eu sou promotor de justiça desde 1997, bacharelado na Faculdade de Direito de Curitiba, com especialização nessa escola do Ministério Público, em outro formato no passado, também na Universidade Federal do Paraná e em Filosofia na UniOeste, também mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, exerço o magistério na Univel, aqui em Cascavel, onde atuo há mais de 20 anos, sendo que nos últimos 10 dedicados à área de proteção de crianças e adolescentes, especificamente na área civil, onde atuamos na tutela coletiva e também na tutela individual, especialmente na questão da convivência familiar e comunitária, e aí impactando o papel do Ministério Público na defesa de crianças e adolescentes, principalmente contra as famílias que não cumprem os seus deveres. Então, sob esse pano de fundo, é que fico à disposição para dialogarmos sobre esse princípio tão caro na área do direito da infância. Muito obrigada, viu, Luciano? Obrigada por se dispor a estar aqui com a gente hoje. Faz tempo que a gente tinha iniciado esse contato, eu te agradeço. E vamos passar, então, para os tópicos que a gente estabeleceu aqui de comum acordo para essa conversa. Iniciando, eu diria que crianças e adolescentes têm direito a uma família, cujos vínculos devem ser protegidos de alguma forma pela sociedade, pelo Estado, né? Nas situações de risco e quando esses vínculos enfraquecem, e as estratégias de atendimento deverão esgotar as possibilidades de preservação desses vínculos, aliando o apoio socioeconômico à elaboração de novas formas de interação e referências afetivas no grupo familiar. Então, a nossa conversa será um pouco a respeito de como o sistema normativo distribui a responsabilidade pela efetivação deste direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. Como é, Luciano, a interpretação jurisprudencial a respeito dessa temática?
ela fornece algum dado relevante que a gente possa também comentar aqui? Queria ouvir você sobre esse primeiro questionamento. Primeiro, a elaboração da questão já traz uma questão de paradigma. Quando nós falamos em apoio socioeconômico, e assim eu penso uma perspectiva mais ampla, socioassistencial, nós já trazemos a perspectiva do paradigma. Então, lembramos lá na década de 80 do paradigma da situação irregular, e era muito típico naquele tempo a ideia da criança abandonada, sendo objeto de atuação do Estado, e, obviamente, a questão infracional também. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, nós vamos partir para um novo paradigma, e nesse novo paradigma, a criança e adolescente são sujeitos de direito, que devem ser tratados com absoluta prioridade na perspectiva da proteção integral, e já a partir da disposição constitucional alinhada com os normativos internacionais, a proteção da convivência familiar e comunitária. É interessante, inclusive, decisões já antigas que obrigavam o Estado a cumprir políticas públicas e, nesse sentido, afastavam a alegação de invasão de competências entre os poderes, a ideia de proteção na assistência integral de saúde. Eu poderia destacar também questões educacionais, para além, óbvio, de todas as questões socioassistenciais, todas já objeto de decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. E nesse sentido, a partir do artigo 227 da Constituição e seu parágrafo, articulando, e essa palavra é mágica, vamos dizer, no contexto, ou deveria ser, a questão da política de atendimento. E aqui, quando a gente fala em responsabilidade, nós podemos fazer um recorte. Primeiro, a responsabilidade do Estado, e como diretriz da política, o Estatuto estabelece, para além da organização federal e estadual, então cabe ao governo federal, e aqui já destaco o papel do CONANDA, porque é imposição a criação dos conselhos nos estados e também nos municípios. E dentro desses conselhos, a manutenção dos fundos. Aliás, agora ainda na sequência teremos novamente prestação de contas ao imposto de renda, ainda há possibilidade, convido a todos, destinarem aos fundos da criança e do adolescente, quem não destinou no final do ano passado parte do imposto de renda. Isso financia e é muito necessário para a aplicação dessas políticas, principalmente porque a diretriz aqui principal é a municipalização do atendimento. Porque, obviamente, a criança, o adolescente e suas famílias vivem num determinado local. A primeira representação do Estado nesse local é da autoridade municipal, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, enfim, que devem, e aqui é muito importante também, elaborar programas, e eu vou além, eu vou à ideia de serviços para garantia dos direitos que foram prometidos, tanto na Constituição quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E nessa perspectiva, no segundo recorte, a responsabilidade, e ela é tida como natural, é a responsabilidade da família primeiro. Né? Primeiro, então, quem tem responsabilidade de manter crianças e adolescentes, de guardar, de educar, de alimentar, de proteger, enfim, é a própria família. Eu destaco no Estatuto da Criança e do Adolescente a ideia de comunidade. O artigo 4º traz, identificado não a sociedade em geral só, mas a comunidade. E essa comunidade parece que é algo mais do que a sociedade civil, inclusive organizada, que se alia ao poder público para garantir a efetivação desses direitos, mas essa ideia de comunidade, ela amplia o contexto de família e é aquela situação. Para além dos pais, dos parentes, dos vizinhos, o bairro, a comunidade religiosa, enfim, esse contexto que vem antes até do que aquela ideia de divisão administrativa, que muito é cara no sistema socioassistencial, da territorialização e, eventualmente, das próprias entidades jurídicas, e esse é o contexto da sociedade civil organizada, que deve trabalhar essa proteção. E todos devem, nesse sentido, atuar para, primeiro, privadamente, no contexto da vida privada, e, obviamente, no contexto da vida pública, e aqui é o dever do Estado, fundamentalmente, ainda que associado com as entidades da sociedade civil, efetivar, então, as políticas sociais, e aqui é importante a ideia de política, continuidade, por isso eu falei de serviços, para além de programas, que possibilitem a proteção integral. E eu destaco do artigo 7º do Estatuto a ideia de nascimento, ou seja, a proteção já da gestante, do nascituro,
e, na sequência, o desenvolvimento sadio e harmonioso, seja na perspectiva da saúde, seja na perspectiva educacional. Muito debatemos nesse tempo a questão de vagas de creche, é um contexto ainda a ser construído a partir já do nascimento da criança, para além de tudo que decorre. Mas eu destaco no artigo 7º uma ideia de dignidade, condições dignas de existência. E isso remonta ao que eu tenho como primeira conquista jurídica importante de crianças e adolescentes no Brasil, que foi a Lei do Ventre Livre, há mais de 150 anos, que justamente essa página que precisamos ainda superar, mas garantia a liberdade para filhos de escravos. E, a partir disso, então, a gente remonta século e meio depois para continuar falando em dignidade. E, nesse contexto, seja o STJ, na perspectiva da uniformização da jurisprudência, ou, muito importante, a leitura constitucional do STF, e aqui para ficar nos tribunais superiores, nós temos vasta produção já atenta à questão da convivência familiar e comunitária, aplicando-se muito ao direito de família e ao debate sobre questões de guarda, e daí, no recorte especial do direito da criança e do adolescente, a questão da habilitação e da adoção. E aqui, nesse contexto, é o que se denominou a adoção à brasileira. Então, temos particularidades no STJ, especialmente, ora, defendendo a manutenção de crianças em situação irregular em razão da formação de vínculos em situação de convivência familiar, ora, negando o intento desses que não estavam habilitados à adoção a concretizarem o projeto justamente por falta desse vínculo. Interessante também, temos decisões acerca de permanência de estrangeiros no país, e não faz muito, temos recebido muitos estrangeiros que têm filhos aqui, então, em debate administrativo sobre situação de expulsão, a decisão jurisprudencial garantindo a permanência para a convivência familiar em razão de dependência socioeconômica e afetiva. Também, muito caro às promotorias da infância, a perspectiva do afastamento do convívio familiar. Mas, dentro do afastamento do convívio familiar, a garantia da convivência de crianças e adolescentes com seus familiares, sejam os pais, sejam os parentes próximos, inclusive na perspectiva, vou retomar isso depois, da construção dos planos individuais de atendimento para reintegração ou integração. Outra questão bastante importante, já decidida, a extensão da licença maternidade para gestante à licença adotante. Isso justamente para a garantia da convivência familiar, independente da situação de idade. E também na área socioeducativa, medidas administrativas de restrição de contato do socioeducando com a família em razão de comportamento, sendo negada justamente para a garantia da convivência familiar. O importante destacar que, para além desse princípio, vamos dizer, amplo da convivência familiar e comunitária, o recorte básico da jurisprudência nesses casos, e tantos outros que nós temos nos tribunais estaduais, é a questão do interesse superior da criança, o artigo 100, parágrafo único, inciso 4º. Então, para além da convivência familiar e comunitária, seja para garantir ou para afastar, o que os tribunais afirmam no contexto é que deve prevalecer o interesse superior da criança e do adolescente, claro, sempre considerando outros interesses, sempre legítimos, principalmente de parentes, no intento de manter convívio, enfim, mas deve preponderar, e aí a importância da trans e da multidisciplinariedade, o interesse da criança com a leitura das técnicas, seja da assistência social, da psicologia, da pedagogia, da medicina, enfim, aqueles que puderem contribuir. E aí, então, pensando partes dessa tua primeira manifestação, quando você efetivamente fala, né, da necessidade de que essa convivência ela se dê também considerando a família extensa, que são os familiares mais próximos. Então, Luciano, se aquele núcleo primeiro, aquele formado do casal, né, dos pais e dos filhos,
ou filhas, não cumpre as funções de proteção integral e de acolhimento, essa família extensa, esclareça aqui também para a gente, composta desses familiares mais próximos, com os quais as crianças e adolescentes têm alguma afinidade e convívio, tem direito de pleitear a guarda deles para evitar colocação em família substituta? Fale um pouco mais sobre esse conceito, do que efetivamente, até quanto se considera essa família extensa, e também se a ela se aplica a condição prioritária de dar a proteção, provendo a convivência familiar à criança e ao adolescente antes de qualquer outro tipo de acolhimento. Realmente importante porque, como eu disse antes, há uma ideia de direito natural envolvendo a família, e isso não é novo, como célula máter da sociedade. Bom, primeiro, a ideia de família natural como sendo pais e filhos, seja ela monoparental, mãe e filhos, ou pai e filhos, ou na configuração clássica. Para além desse núcleo, nós temos a família, a ideia de família extensa ou ampliada, inclusive, dessa forma tratada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa família extensa ou ampliada, ela se vale dos conceitos de direito de família, de parentesco, mas de parentes próximos. E nesse parentesco próximo, não basta conviver próximo na perspectiva da territorialidade do espaço, mas é a ideia de manutenção de vínculos de afinidade e afetividade. Então, não é qualquer parente, mesmo que próximo, mas precisa a conferência desse vínculo, de novo, me valho da ideia da e da transdisciplinariedade para colher, principalmente da psicologia, a ideia de afinidade e afetividade, ou seja, não é qualquer parente. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, em situação de risco, em razão da conduta da família natural, dos pais, e ela precisa ser afastada do convívio familiar, mas eu conheço algum parente, ou a rede me informa que há algum parente muito distante que tem interesse de cuidar da criança, mas nem conhece a criança. Então, isso é muito arriscado, infelizmente eu já vi casos desse sentido, nessa configuração, que a criança chega de um local distante, de uma outra realidade regional, inclusive, não se adapta a esse parente desconhecido e acaba ficando acolhido, então, distante de sua família, distante de seu lugar, vamos dizer, na perspectiva geográfica, e num ambiente totalmente diverso, obviamente que isso amplia o sofrimento psíquico. Então, nesse sentido também, o Estatuto vai destacar, para além dessa ideia de afinidade e afetividade, que a família extensa ela tem preferência para as demais medidas. E, nesse sentido, a adoção, a medida extrema, vamos dizer, depois da destruição do poder familiar, ela só vai ser deferida depois que forem esgotados, o Estatuto traz nesse sentido, os recursos para a manutenção da criança, inclusive na família extensa. Então, a rede precisa verificar, após o afastamento do convívio familiar, da família natural, se a família extensa tem afinidade e afetividade e condições de garantir a proteção que a família natural já não ofertou, ou não cumpriu, porque é uma questão de dever, e daí só então é que se aplica a adoção. Isso porque o Estatuto tem um núcleo principiológico muito importante no artigo 100, estabelece no inciso 10 do parágrafo único a questão da prevalência na família. Ou seja, o operador, o jurista, deve dar prevalência às medidas que mantenham primeiro, né, a proteção da família, ou depois, se afastado, reintegrem a criança à família natural extensa. E, claro, daí se isso não for possível, então é que surge a possibilidade da família substituta através da adoção, que, percebam, também é família, ou seja, é garantir uma família para criança e adolescente. Então, nesse sentido, a família extensa pode e deve, eu digo, garantir a manutenção da criança, inclusive agindo para isso, quando isso não for proposto pelas equipes de atendimento, que indicam a guarda, mas ela deve pedir a guarda antes até que o Estado faça busca ativa para tanto. E eu digo da guarda porque a guarda é uma medida, o próprio Estatuto trata, excepcional para os casos de família extensa. Então, não há hipótese de destruição do poder familiar. Não havendo, para evitar justamente isso, e a hipótese da destruição do poder familiar é que vai viabilizar a adoção ou a tutela,
é que, então, excepcionalmente, se deferem guardas, muitas delas se estendem no tempo, justamente para garantir essa proteção da família extensa. E não sendo assim, a melhor medida, então, depois do afastamento do convívio familiar, que deve ser breve e excepcional, então, promover ações para que a criança tenha uma família. E essa família, então, vai ser a nova família pela adoção ou a família que vai garantir proteção de direitos amplos através da tutela. Mas o norte da colocação em família substituta, e percebam, a família natural é a descendência com os ascendentes, ou seja, pais e filhos, e qualquer família além dessa já é uma família substituta, inclusive a família guardiã, inclusive a família extensa. Então, a entrega da guarda dessa criança para a família extensa, ela observa, além da questão da afetividade e da afinidade, a compatibilidade da medida e a oferta de ambiente adequado, ou seja, não basta querer, precisa apresentar condições. É isso que o artigo 29 também vai nos colocar, garantindo-se assim que, não sendo possível que a criança permaneça em sua família natural, estando na família extensa, de alguma forma ela preserva, então, vínculos em primeiro espaço biológico, mas isso também pode acontecer em razão de parentesco civil. E depois, também não sendo possível, isso é que o Estado vai atuar, então, para garantir outra família, mas o importante, família, e é essa a ideia do princípio da convivência familiar e comunitária depois. Paralelamente à convivência familiar, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente normatizaram o direito fundamental à convivência comunitária. Então, acho que agora, Luciana, a gente deve explicar um pouco isso, né? Onde se situa essa compreensão dessa convivência comunitária, que também integraria o pleno e saudável desenvolvimento de crianças e adolescentes. A comunidade e a sociedade em geral podem ou devem contribuir para o atendimento de crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar? Como é que isso se dá? Bom, e se não for possível, né? E se houver o acolhimento, for necessário efetivamente o acolhimento? Até quando o Estado dá conta desse acolhimento? Até quando a gente considera que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele pode continuar acolhido? O que é que acontece depois? Acho que eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Muito importante, porque, veja, primeiro é dever da família, né? Vamos retomar o artigo 4º. É amplamente considerada, inclusive, aqui acabamos de falar da família extensa ou ampliada. Depois da comunidade. E não raro, muitas vezes, surgem outros arranjos, incluindo relações de compadrio, por exemplo. Então, não raro, os padrinhos fazem movimentos, e aí se analisa no caso concreto. Então, para além da família natural, que tem o dever da família extensa, a comunidade pode participar e deve participar da proteção, mantendo a convivência, primeiro familiar, e depois essa ideia de comunidade que se expande, e obviamente que isso vai sempre ser visto sob a perspectiva da compatibilidade da medida e também da afinidade e da afetividade, é que, então, a comunidade deve comparecer com o Estado na proteção de crianças e adolescentes que ficam afastadas do convívio familiar. Isso decorre de marcos internacionais de proteção de crianças e adolescentes que inspiraram o Estatuto da Criança e Adolescente, já no contexto constitucional também. Isso foi sendo desenvolvido. Então, lá no início dos anos desse milênio, vamos dizer, em 2004, 2005, e na sequência, 2006, então, os primeiros movimentos do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social implicam a construção do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes ao Convívio Familiar e Comunitário. Esse plano foi implementado entre 2007 e 2015, estamos ainda aguardando, porque ele foi avaliado no ano de 2019, tivemos questão da pandemia e estamos vivendo a questão da atualização
deste plano nacional. No ano passado, alguns trabalhos foram feitos, então nós estamos aguardando. Mas, enfim, temos marcos normativos. A questão é que, como acabou de se dizer, esse ônus, quando não suportado pela família ou pela comunidade, ele se transfere, então, para o Estado, que pode, obviamente, interagir com a sociedade civil organizada, e isso não é novidade. No início dos antigos orfanatos era isso, depois dos abrigos, muitos deles mantidos por sociedades de caridade, enfim. Mas agora ele se torna uma política de Estado, então ele deve observar os marcos da área socioassistencial. E acontece que a comunidade deve, como eu disse, fazer isso de iniciativa própria, e quando isso não ocorre, é importante, o artigo 34 do Estatuto estabelece que o poder público deve estimular, por meio de assistência jurídica gratuita, o papel da defensoria é muito importante nisso, mas de outras atividades também, mas é importante aqui destacar incentivos fiscais e subsídios, e aqui dentro deles também o papel dos fundos de direitos das crianças e adolescentes. O acolhimento sob forma de guarda. Então, ao invés de a criança ser acolhida em instituição, o antigo orfanato, o antigo abrigo, ele deve ser acolhido em família. Então, se não aquela natural ou a extensa, mas em família, que esteja preparada com condições de garantir o que a família natural ou extensa não garantiu. Então, a partir do momento em que ocorre o afastamento do convívio familiar, a maioria, se não a totalidade das ações é do Ministério Público, ou seja, o risco decorre de comportamento da família. E daí, nesse sentido, promove-se uma ação judicial e só assim deve ocorrer o afastamento. Se excepcionalmente o Conselho Tutelar afastar, isso tem que ser levado a juízo e, desde logo, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, ou seja, também assessoria jurídica para a família que não cumpriu o seu papel. As equipes de acolhimento devem atuar para elaborar os planos individuais de atendimento. Uma criança, 2, 3, 4, 5, elas são diferentes, elas precisam de ações diferenciadas muitas vezes. Não raro, já atuei em casos em que uma criança precisou ser acolhida e outras não. Uma foi reintegrada e outras não, em razão de suas condições individuais. Então, é esse o sentido. Com brevidade e excepcionalidade, vai se promover o afastamento para reintegrar na família ela natural ou guardiã já. Quando isso não é possível, a família extensa não oferta condições e não há quem na comunidade se proponha a buscar, ainda que excepcionalmente, a guarda, então nós buscamos a destituição do poder familiar para que possibilite-se a adoção dessa criança. Ou seja, de novo, a adoção vai privilegiar a formação de uma nova família. E aí o direito da convivência familiar. Quando isso não é possível, não há possibilidade da criança retornar ou ser integrada na família extensa, não há adotantes interessados, o Estado tem que manter o acolhimento, né? E ele vai manter até os 18 anos, quando aquele adolescente se torna capaz civilmente, então o Estado não pode mais designar para ele, por exemplo, um guardião familiar, o que é o preferido, claro. Então ele vai decidir o que fazer da vida dele. Mas imaginem se na casa da maioria das pessoas, aos 18 anos, o pai, a mãe, enfim, a família, dissesse: você já fez 18 anos, a porta da rua é a serventia. Não é assim que funciona. Então, aí surge a questão a ser desenvolvida, inclusive, da proteção da juventude. Aqui eu trago uma singularidade de Cascavel, onde atuo, que num debate da reconstrução ou reordenação dos serviços socioassistenciais, muito se falava de república, que é um espaço para esse tipo de público, e bastante carente de construção no modelo nacional. Mas para evitar, então, o investimento, de novo, na institucionalização, porque muitas crianças e adolescentes aqui não passaram pela institucionalização, 95% dos acolhidos estão em família acolhedora, então o município tem um programa administrativo de proteção desses jovens. Então, dos 18 aos 21 anos, quando eles são capazes, mas estavam afastados do convívio, não têm para onde ir, eles não vão migrar para os serviços assistenciais de adultos, albergues, enfim, proteção de população de rua. Eles vão permanecer, quando querem e observarem as condicionantes, no programa de acolhimento familiar de jovens. Então, esse é um ponto importante para mostrar, em rápidas linhas, como funciona, ou deveria funcionar, o serviço de proteção de crianças, adolescentes e jovens afastados do convívio familiar, sempre na perspectiva de garantir o convívio em família. Muito interessante, Luciano. Até essa experiência aí do município de Cascavel, não sei o quanto que ela se replica no Paraná,
mas é algo que a gente, vamos dizer assim, precisa se interessar para se aprofundar nisso e eventualmente estimular mais, né? Porque é muito importante mesmo. Fazendo um gancho com esses assuntos, eu queria que você falasse um pouco a respeito do Plano Nacional de Promoção, Proteção, Defesa do Direito das Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Como é que esse plano trata dessa questão? Bom, como eu disse, o plano foi construído sobre essa perspectiva desse paradigma de proteção integral. E vamos imaginar, década de 80, ainda Código de Menores, década de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, implementação de políticas. Anos 2000, a criação, então, do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Para além dos marcos normativos, nós precisamos ainda de marcos orçamentários. Nosso sempre inspirador procurador Olímpio de Sá Souto Maior Neto, trabalhando a perspectiva de lugar de criança no orçamento, porque é no orçamento que nós temos, então, a fonte de recursos públicos para a construção e, obviamente, manutenção de políticas públicas na perspectiva de serviços, algo que não seja para um ano, para dois anos, em determinadas condições, e o acolhimento, eu costumo tratar metaforicamente, é uma espécie de UTI. Então, nós temos a atenção básica, nós temos a atenção média, e principalmente na perspectiva socioassistencial. Mas, claro, isso ocorre na saúde, isso ocorre na educação, enfim. E quando essas estruturas não funcionam, então, por exemplo, na educação, para determinadas crianças com altas habilidades ou deficiências, eu tenho um atendimento educacional especializado. Na área de saúde, nós sabemos, e acabamos de ver a função de uma unidade de terapia intensiva. E na área de proteção social, nós temos o afastamento do convívio familiar e os serviços de acolhimento. Então, como eu disse, já na formulação dos marcos metodológicos e nas normativas para o funcionamento tanto das instituições de Estado quanto das instituições não governamentais, os conselhos nacionais trabalharam esse marco do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que foi implementado, mas que precisa ser, como foi, reanalisado e precisa ser atualizado. Então, a gente aguarda essa perspectiva. Mas, para além disso, que é federal, e aí nós precisamos convidar sempre o Ministério Público Federal a somar nesse esforço, que ele é integrado, obviamente, e ainda que as pessoas, como eu destaquei, vivam no município e a diretriz é da municipalização, precisamos muito dos marcos, e assim é com o CONANDA, federais, para uma atuação em todo o território, para buscarmos efetivamente condições de igualdade material e não só formal para as crianças e adolescentes de todo o país. Mas eu destaco aqui os planos municipais de convivência familiar e comunitária, que também devem estar construídos, imagino que estão sendo implementados, devem estar sendo avaliados e, quanto possível, atualizados. E neles, destacar, então, na questão da convivência familiar e comunitária, primeiro, o que tem sido muito debatido, que é a Política Nacional da Primeira Infância, ou seja, a proteção da gestante, o acompanhamento da gestação, a questão da saúde, a questão das vagas de creche, depois, obviamente, a inclusão no ensino, todo o contexto da atuação prioritária. Mas eu destaco, então, como ideia de terapia intensiva, se a família não responde os seus deveres. Então, o Estado vai atuar. E se nós não temos entidades da sociedade civil organizadas dispostas a programas de acolhimento, então, nós precisamos ter uma alternativa. E essa alternativa, ela precisa garantir convivência familiar e comunitária. Então, para além do afastamento do convívio familiar, nós precisamos ter onde deixar essas crianças em condições de terem contato com sua família quando possível, de serem trabalhadas para retornar a ela, porque essa sempre é a diretriz do atendimento de afastados, mas fundamentalmente para que tenham o mínimo de impacto possível no seu desenvolvimento. Ou seja, que ela, se precisar se afastada da família, que fique mais próxima possível do seu território, de suas condições de vida, enfim, de tudo aquilo que a gente conhece na perspectiva cultural do país. Nesse sentido, inclusive, decisões dos tribunais superiores a respeito, por exemplo,
de eventual afastamento de crianças de comunidades tradicionais, e isso não infelizmente, acontece. Então, eu digo do marco de radicalidade aqui, como isso deve ocorrer, até porque o Estatuto também garante assim. Mas eu penso que agora, na atualização dos planos, inclusive participei da avaliação do Plano Nacional e sugeri nesse sentido. Precisamos investir no acolhimento familiar e, nesse sentido, dar densidade ao comando de participação comunitária na proteção de crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar. O Ministério Público é a instituição que zela pelos interesses individuais, coletivos, difusos, também relacionados à proteção da infância e adolescência, inclusive pelo conteúdo que está no ECA, pela conformação que tem esse órgão a nível constitucional, etc., agindo em prol da defesa social de forma ampla. Neste sentido, quais são, Luciana, as medidas e ações no âmbito da atribuição de cada integrante do Ministério Público que podem e devem ser utilizados para se efetivar o direito à convivência familiar e comunitária em relação às crianças, aos adolescentes que estão em situação de institucionalização? Eu penso sempre na densidade do nosso dever na proteção dos interesses difusos. Então, na perspectiva do difuso, na perspectiva da unidade, acabei de falar isso, é o Ministério Público que atua, Ministério Público Federal, enfim, na perspectiva dos ministérios, na perspectiva do CONANDA, não propriamente da execução das políticas, é o Ministério Público que atua nas secretarias de Estado, nos conselhos estaduais, e nota que CONANDA tem fundo nacional, estados têm seus fundos, e eu diria, então, que na perspectiva coletiva, para além, obviamente, do conceito estrito, mas eu sempre trouxe isso para a perspectiva da comarca, cada promotor em sua comarca, porque a diretriz do ECA, do Estatuto, é da municipalização, mas nós não atuamos em um só município, muitas vezes atuamos em mais de um, essa configuração das comarcas. Então, é a ideia do Ministério Público, do promotor, seja ele em especializada ou em atribuição plena, que vai atuar dialogando com os seus municípios. Então, nesse sentido, para além do acompanhamento da política pública, por exemplo, esse ano vamos ter eleições para conselheiros tutelares, então acompanhar esse processo, fiscalizar, então nós temos os procedimentos administrativos que nos permitem materializar tudo isso, e depois o recorte para o interesse individual. E no interesse individual, a questão da convivência familiar e comunitária. Retomamos, então, o tema central. Então, quando o promotor de justiça, na sua atuação diária, recebe informações de situação de risco provocada pela família que impedem a manutenção de convívio, então ele precisa atuar para afastar aquela criança da situação de risco pelo menor tempo possível, e isso nem sempre depende dele, e, obviamente, sempre de forma fundamentada e sempre decidida por autoridade judicial. Então, esse parece ser o modelo básico da atuação, comparando o promotor de justiça em sua comarca à diretriz da municipalização. E dentro dela, então, seja através de procedimentos administrativos ou da própria participação, que é muito rica e importante sempre, ainda que como ouvinte, acompanhar o trabalho dos conselhos municipais de direitos, os trabalhos dos conselhos tutelares, quanto possível manter a articulação com esses, principalmente com a execução dos conselhos tutelares, acompanhar os programas que já estão sendo executados e, eventualmente, abrir debate, isso é muito importante para a criação daqueles que o Conselho Tutelar, no seu trabalho, identifica como sendo carente, então, aquele que configuraria a situação de risco por omissão do Estado, por falta de vagas em hospitais especializados para drogadição, vagas de creche, enfim, em todos aqueles direitos que nós temos garantidos. E aí, então, como eu disse, abrir debate sobre a criação e manutenção desses programas específicos. E, óbvio, também acompanhando
a execução e a aplicação dos fundos municipais. Porque tudo isso implica que o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e a política do atendimento deve decorrer, conforme o próprio Estatuto estabelece, de um conjunto articulado de ações. Então, como eu falei antes, das ações do governo federal, do governo estadual e também dos municípios. Aqui o Distrito Federal em sua condição peculiar, mas a maioria vai trabalhar, então, na configuração básica, configuração municipal, através dos órgãos, como eu disse, governamentais e não governamentais. Para além, então, dessas articulações, que essas redes, nós temos falado muito no conceito de rede, e essas redes são justamente o que o Estatuto dispõe no artigo 70A, inciso 6, a questão de espaços intersetoriais locais. É muito importante isso. Para além de estruturas, então, regionais, ou estaduais ou federais, eu disse regionais, porque, eventualmente, e já se fala disso, a construção, inclusive, de consórcios na área de assistência social, e especialmente na área de alta complexidade, eu falo dos acolhimentos, para a articulação dessas ações, para a elaboração de planos. Então, como nós temos o Plano Nacional, o Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, podemos também ter outros, e devemos ter, e principalmente para não utilizá-los, porque é uma questão de excepcionalidade, mas nós não podemos responder para uma necessidade. Não existe, por exemplo, vaga de acolhimento, e faz-se o quê com a criança que precisa de proteção porque a família não protege? Então, tudo isso implica numa atuação proativa, não esperar a situação acontecer, e muitas vezes protagonista, instaurar um procedimento para materializar o acompanhamento da política pública, para provocar o debate, e, obviamente, que sempre isso vai focar a proteção integral. Então, não necessariamente só, como o Estatuto estabelece, as questões de violência, de saúde ou de educação, mas também a questão da cultura, da profissionalização, enfim, todas aquelas áreas, e dentro delas, óbvio, a questão da convivência familiar e comunitária. Eu destaco aqui, por exemplo, só de um exemplo. Nós iniciamos debates sobre articulação de rede, hoje temos marcos normativos para o funcionamento da rede. E os municípios que não têm, eu tenho procedimento administrativo instaurado para acompanhar os debates e para que isso se normatize, para que, vamos dizer assim, a rede se reúna periodicamente, debata situações específicas, situações comuns, enfim, para avançar no desenvolvimento de ações que evitem, obviamente, a situação de risco. Dentro delas, aqui no passado, nós tínhamos muito acolhimento individual, na atuação individual do conselheiro tutelar. Depois de debates, conseguimos articular para que esses acolhimentos passassem por um debate interno no conselho, ou seja, o que nós denominamos colegiado de conselho, e depois ainda um novo espaço que nós denominamos de comissão para análise prévia de situações de pré-acolhimento, onde, para além das reuniões de rede, para além do debate no conselho tutelar, a comissão de pré-acolhimento tem representantes da rede, principalmente aqueles dedicados à atuação com afastamento de convívio familiar, que vão informar e emitir relatório, quando possível, quando não for uma situação óbvia de urgência ou de emergência, para que eu, como promotor de justiça, possa atuar de forma fundamentada, fornecendo ao juiz elementos, com provas de fatos, para que, então, ocorra o afastamento do convívio familiar, obviamente respeitando a excepcionalidade e sempre o contencioso que deve colocar. Para além disso, é muito sabido a inspeção das entidades públicas e particulares de atendimentos. Aliás, foi até, pelo que eu soube, a arguição do exame da Ordem dos Advogados do Brasil no último exame. Então, é o trabalho que nós precisamos fazer, inclusive lançando nos espaços próprios, nos programas de acompanhamento do Conselho Nacional do Ministério Público, para além das corregedorias. E aí, obviamente, percebendo irregularidades ou inconsistências, então instaurar os procedimentos adequados e promover as ações de preferência, sempre administrativas, para superar o problema. E por que eu digo sempre administrativas? Porque quanto menos judicializarmos, mais vamos buscar políticas de autocomposição da própria sociedade. Somos parte da rede, somos parte da sociedade. Vamos buscar uma cultura de paz e vamos buscar o que é óbvio, a desjudicialização, seja da formulação da política pública. Eu costumo dizer, nesses debates, que o que é construído conjuntamente pela sociedade,
que não tem uma assinatura específica, seja de um prefeito, de um vereador ou de um juiz, que ele é uma responsabilidade coletiva, ele tende a permanecer e a se fortalecer justamente porque tem esse carimbo da comunidade ou da sociedade civil organizada. Então, o Ministério Público, nesse sentido, em sua questão fundamental, ou seja, o promotor de justiça em sua comarca, deve ter instrumentos para acompanhar a política pública e, dentro disso, se necessário, realizar audiências públicas, expedir recomendações, ajustar condutas e, não sendo possível, o nosso limite é a atuação judicial. E, nesse contexto ainda, na perspectiva da convivência familiar e comunitária, eu já fiz isso na avaliação do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, tenho trabalhado também na minha perspectiva acadêmica nesse sentido, de desenvolvermos o acolhimento familiar. Olhando os números do Conselho Nacional de Justiça, temos ínfimo ainda no contexto o volume de acolhidos. E só para contextualizar, aqui em Cascavel nós temos um programa que já vai fazer 20 anos, tem sido aperfeiçoado, e até há pouco tinha o maior número absoluto de acolhidos no Brasil, alguns dizem que até na América Latina. E eu posso dizer, porque trabalho com isso, que ele promove o direito da criança ao acolhimento familiar, porque a criança fica em família quando afastada de sua própria. E, por isso, ela não precisa estar numa instituição, ela tem a mesma dinâmica das crianças que vivem em família, principalmente na manutenção da proximidade com sua realidade. E isso implica que, voltando à sua família, ela vai voltar para a mesma realidade, ela não vai ficar afastada desse contexto. E penso que essa é a densidade que o Ministério Público precisa dar a esse princípio tão caro. Muito obrigada, Luciano. Eu achei super interessante você falar daquilo que é criado coletivamente pela comunidade, pela sociedade, cuidado com mais carinho pela própria sociedade, pela própria comunidade, né? Eu diria que se chegar a esse consenso, se chegar a estabelecer isso, já é uma demonstração de carinho com o tema, que é algo muito necessário, porque quando a gente pensa na criança, e principalmente no adolescente, e vamos dizer, naquilo que acontece em termos sociais, né? Em alguns momentos parece uma relação de amor, mas outras parece que se perde esse amor, quando, por exemplo, a gente ouve vozes no sentido de que é preciso diminuir a idade em relação à maioridade penal e tal, né? E o que a gente precisa é mais isso, a impressão que a gente tem, né? É esse carinho da coletividade para tratar desse grupo de pessoas que está num especial momento de formação, de desenvolvimento. Isso é uma coisa essencial. Adorei isso, adorei essa conversa, achei absolutamente especial. Eu até digo, porque não é a minha área de estudo, né? Eu trabalho com isso, mas não estudo isso. E eu provoco muito, e temos alguns estudos já, temos até tese de doutoramento aqui sobre o acolhimento familiar, agora acabei de receber uma dissertação, que concluiu semana passada, então, assim, está crescendo isso, justamente por essa visibilidade nacional. Em abril, vou fazer um evento em São Paulo, então, assim, já viajei vários outros ministérios públicos, fiz por podcast também em São Paulo, e eu não sei, eu não tenho metodologia, eu digo isso, mas eu percebo que em 2013 eu tinha a atribuição plena, então nós tínhamos em torno de 90 adolescentes de Cascavel internados na unidade aqui, tinha que mandar para fora. Hoje não tem 10. E daí eu fico me perguntando, claro, mudamos também algumas compreensões sobre a internação, mas parece que tem alguma coisa além, porque os meus acolhidos hoje, 180, 200 pessoas falam, isso é muito. Aliás, o doutor Márcio esteve aqui, o doutor Markovics também na correição, e eu fui mostrar para eles como que isso se dava. Então, assim, não é só para o pobre, ou só para o abandonado, ou só para aquele que ninguém quer. Tem uma concepção de buscar rede, isso está... Cascavel não é pequena, mas isso está colocado no contexto amplo. E, por outro lado, a imprensa tentando explorar isso, e ninguém fala. Não, a gente vai cuidar, porque o pai precisa de cuidado, porque os filhos precisam de cuidado. Então, é isso que tu disseste. Tem esse carinho, isso se espalhou, me perguntam como é que faz isso com ação. Não é com ação. É um trabalho longo e tal, e que eu tenho certeza que dá resultado. Né? Só que, num contexto amplo de atribuições, nem sempre é fácil fazer, sabe?
agradecer ao Luciano Machado de Souza, promotor de justiça do Ministério Público, pela sua participação neste episódio. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, fico à disposição, nossos canais institucionais têm o contato, e sempre quero convidá-los a militarem, despenderem os melhores esforços, principalmente aqueles que têm o dever de fazê-lo, que somos os promotores da área da infância e da juventude, também aqueles de atribuição plena, para a proteção, primeiro, da convivência familiar. Então, que o Estado garanta políticas socioassistenciais, de educação, de saúde, enfim, de proteção integral para que as famílias possam desempenhar seus deveres. Se a família natural não puder fazê-lo, que a família extensa faça. Se não puder fazê-lo, que a comunidade contribua, e ainda que em conjunto com associações da sociedade civil organizada. E se não houver possibilidade, então que os sistemas possibilitem o acolhimento familiar, como dando densidade, então, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, permitindo que a criança se mantenha em alguma família, e esse é o contexto da comunidade, e a partir de então possa retornar ao seu convívio familiar natural ou extenso, e não sendo possível que no menor espaço de tempo encontre quem vá cuidá-lo, ainda que na modalidade de adoção, que sempre é desenvolvimento de convivência familiar. Muito obrigado. Obrigada eu pela sua presença, pela contribuição, e aqui nós estamos infelizmente encaminhando para o final. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentários. Sugira um tema, encaminhe dúvidas, comentários aqui no e-mail julgadosecomentadados@mptr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.